Pequim 2008. Imagina a cena. O cubo d'água está fervendo. Um nadador brasileiro, jovem, 21 anos, prestes a mergulhar para a prova mais rápida da natação. O que vai acontecer nos próximos segundos não vai só definir uma carreira, mas vai reescrever a história do esporte de um país inteiro. Essa é a grande questão aqui, porque a história do César Cielo, ela vai muito além de uma medalha. É sobre a jornada de um atleta que sonhou alto, a pressão de um momento que define tudo e, talvez o mais importante, o que vem depois que o maior objetivo da vida é alcançado. Então, bora mergulhar nessa história. É a crônica da primeira e, até hoje, da única medalha de ouro olímpica da natação brasileira. Um feito de parecia impossível, conquistado na prova mais explosiva e imprevisível de todas. Mas olha só, para a gente entender o ouro, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Coisa de 2 dias antes, porque antes da glória máxima, uma outra medalha de uma cor diferente meio que destravou a mente do campeão. Essa era a cabeça do Cielo ao chegar em Pequim. Ele era promissor, sim, mas ele mesmo se via um degrau abaixo dos gigantes da natação mundial. Aquela autoconfiança, que é tipo o combustível de um velocista, ainda não estava no mesmo nível da dos adversários. E o palco para essa transformação toda foi a final de uma outra prova. Uma que nem era a principal especialidade dele, mas que acabou se tornando catalisador para tudo que viria a seguir. E na final dos 100 metros nado livre, contra todas as expectativas, o Cielo explode na chegada e pá! Bate na borda e garante a medalha de bronze. Aquele resultado foi muito mais que um lugar no pódio. Foi uma virada de chave. O impacto psicológico disso foi absurdo. Aquela medalha de bronze era a prova que ele precisava. De repente, a barreira mental que separava ele dos favoritos simplesmente desmoronou. Ele não era mais um coadjuvante, ele pertencia àquele grupo, ele estava no jogo. Agora, a gente avança para o dia 16 de agosto de 2008, amanhã da grande final dos 50 metros. Aquela confiança recém-descoberta agora vinha junto com uma tensão, olha, avassaladora. A pressão foi imediata, sabe? Não teve tempo para se preparar mentalmente. A final olímpica foi o primeiro pensamento do dia. A adrenalina já começou a correr solta desde o primeiro segundo. E o nervosismo, claro, se manifestava no corpo. Essa sensação que tanta gente conhece mostra o lado humano do atleta de elite. O peso da expectativa de uma nação inteira e de um sonho pessoal. Tava tudo ali. A resposta dele para essa pressão toda foi o foco absoluto. Ele se isolou, entrou numa bolha. A questão não era pensar em medalha ou em fazer história. Era só executar com perfeição cada movimento. Era ele contra o relógio. E então o momento chega. O mundo prende a respiração. A prova mais veloz da natação. 8 dos homens mais rápidos do planeta explodem dos blocos de partida. 21 segundos e 30 centésimos. Foi o tempo que levou para o César Cielo tocar na borda e se tornar imortal. Um tempo tão espetacular que até hoje continua sendo o recorde olímpico. Em menos de 22 segundos, ele não só ganhou a prova, ele quebrou o recorde olímpico e, o mais importante, conquistou a primeiríssima medalha de ouro da história da natação brasileira. Um feito monumental. E essa imagem? Essa imagem ilustra perfeitamente a dimensão humana da conquista. O Cielo chorando sem parar, primeiro na água e depois no pódio ao som do hino nacional, se tornou um dos momentos mais icônicos do esporte brasileiro. Era a emoção pura e crua de um sonho realizado. E com essas palavras ditas logo depois da prova, o Cielo resumiu tudo. Aquele não era só um evento esportivo, era o auge de uma vida inteira de dedicação, de sacrifício e de sonho. Mas e depois que se atinge o topo do mundo? A jornada do Cielo estava longe de acabar. Conquistar o ouro foi um desafio, mas lidar com o que veio depois foi outro, completamente diferente. A carreira pós-Pequim foi uma verdadeira montanha-russa. Ele chegou no topo do topo, se tornando recordista mundial dos 50 e dos 100 metros livre, acumulando títulos mundiais. Mas também enfrentou momentos bem difíceis, como um caso de doping super controverso que abalou a imagem dele e a frustração gigante de não se classificar para as Olimpíadas em casa, no Rio. Para a gente entender essa trajetória, é preciso entender a mentalidade que movia ele. Um paradoxo que definiu a carreira. Um eterno inconformismo que o levou ao topo, mas que também tornava difícil apreciar as próprias conquistas. Essa mentalidade foi a força motriz dele. Aquela busca sem fim por um pouquinho mais, como ele mesmo diz. Uma insatisfação constante que o transformou num campeão.
mas que também tornava complicado para ele simplesmente saborear o momento. Com o passar do tempo, no entanto, aquele eterno inconformado encontrou um novo estado de espírito. Olhando para trás, para todo o legado, as glórias e as decepções, ele finalmente encontra paz com a sua jornada. E isso deixa a gente com uma reflexão final, né? A história do César Cielo mostra que o desafio não termina na linha de chegada. Talvez a verdadeira vitória não seja só o brilho do ouro, mas a capacidade de, anos depois, olhar para trás e se sentir em paz com a jornada completa.